Olá novamente, esse aqui é o nosso terceiro vídeo da aula de equações e curvas paramétricas do nosso curso preparatório de Cálculo 2. Nessa aula aqui a gente vai introduzir nossos conceitos de Cálculo 1 nas equações paramétricas e a gente vai começar direto aqui em derivadas. Como vocês devem ter visto na aula passada, a gente introduziu equações paramétricas, que seriam equações que dependem de uma variável t, certo? Ou um parâmetro qualquer. Só que no caso aqui, a gente tem uma equação de y de x, uma equação que não depende do parâmetro t, e já a nossa equação de x, ela depende do parâmetro t. Eu já vou explicar o motivo dessas equações aqui. Tá. Se a gente derivar nossa equação de y em termos de t, diretamente a gente não consegue, né? Porque y não depende de t. Mas como ela depende de x e x depende de t, o que a gente pode fazer? A gente pode usar aquele conteúdo lá que vocês viram em cálculo 1, né? A regra da cadeia. Caso vocês não lembrem, a gente fazia o seguinte. A gente derivava a equação de dentro, ou seja, derivava x em relação a t, e multiplicava com a de fora, né? A gente multiplicava pela derivada de y em termos de x, ficando da seguinte forma: del x sobre del t vezes del y sobre del x. Essa é a regra da cadeia. E se vocês perceberem, tanto essa derivada como essa derivada, elas estão em termos de equações paramétricas, né? São derivadas de equações paramétricas. E essa aqui é a derivada que a gente já conhece, né? Del y, del x. Se eu mandar esse termo dividindo para o outro lado, o que a gente obtém? Isso de dividir uma derivada por outra não é bem certo, mas para efeitos práticos funciona. Então, ela vai ficar da seguinte forma. Del y sobre del x é igual a del y sobre del t dividido por del x sobre del t. E essa é a derivada. Essas duas derivadas são derivadas de equações paramétricas, obtendo assim a nossa derivada já conhecida. Tá. Vamos falar um pouco também agora de derivada segunda e concavidade. Para achar a segunda derivada, a gente faz a mesma coisa. A gente pega a derivada primeira e deriva ela em termos de x. Ficando da seguinte forma, né? Ficando a derivada primeira del x. E para facilitar as nossas contas, na verdade, para ficar entendido melhor, bem mostrado, a gente vai substituir essa derivada primeira por h. Ficando assim, né? Del h sobre del x. Se vocês perceberem, esse del h sobre del x, ele é bem similar à nossa primeira derivada de equações paramétricas, certo? E se eu ver, a única coisa que muda aqui é o h pelo y. Então a derivada é a mesma, né? Então vai ficar del h sobre del t dividido por del x sobre del t. No próximo passo, eu apenas vou substituir o valor de h que a gente já tinha pela derivada primeira. Então vai ficar da seguinte forma. Esse termo é igual a derivada primeira de y sobre del x da derivada de termos de t, dividido por del x del t. Então, a nossa derivada segunda de y em termos de x vai ser derivada primeira de y dx de derivada de termos de t, dividido tudo por derivada de x em termos de t. E para a gente dizer se a concavidade de tal curvatura é para cima ou para baixo, a gente simplesmente verifica se a nossa derivada segunda é maior que zero ou em que intervalo ou trecho ela é maior que zero.
E para a concavidade ser para baixo, a gente pega a derivada segunda e verifica se ela é menor que zero em determinados intervalos. Beleza. Acho que a parte de derivada é isso. Agora vamos ver área. Essa aula é um pouco densa mesmo, mas conforme a gente vai vendo nos exercícios, vocês vão ver que é bem tranquilo. Beleza. Área, como a gente viu lá na primeira aula de integrais impróprias, a gente tem que a integral é uma função de y no intervalo de a a b de uma variável x, certo? Para a gente poder calcular uma integral em equações paramétricas, a gente simplesmente substitui nossa função y de x por uma função y de t, muda o intervalo de integração dos parâmetros de t para t1 e t2, o intervalo que a gente quer integrar, o intervalo que a gente quer a área. E outra coisa, vai ficar esse del x também, né? Para eu achar esse del x, como é que eu faço? Porque ele não depende mais de x, né? Nossa nova integral, vai depender em termos de t. Para a gente achar ela, o que a gente faz? A gente pega a função paramétrica, deriva ela, ou seja, a gente vai obter del x sobre del t, que é a mesma coisa que a derivada, certo? O que eu vou fazer? Eu vou mandar esse termo del t multiplicando toda a derivada. Então eu vou conseguir que o nosso del x vai ser derivada primeira de x em termos de t vezes del t. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o nosso del x e substituir no dx. O que eu vou obter? Eu vou obter que nossa integral de área de equações paramétricas é a integral da função y de t vezes a derivada de x de t vezes del t no intervalo de t1 a t2. Também será reescrevida dessa forma aqui. A gente substitui nossa derivada pelos termos de del e fica melhor representada. Tá. O último tópico que eu queria abordar aqui é comprimento de arco. Caso vocês não viram lá em cálculo 1, ela é expressa dessa forma. Integral de a a b da raiz de 1 mais a derivada da função em relação a x ao quadrado, del x. Tá. Caso vocês não viram, ela é representada da seguinte forma, né? Suponha que a gente tem uma função aqui, que vai de a a b. E para a gente calcular o comprimento dela, a gente usa essa integral. E o que essa integral faz? Basicamente, ela pega pontos dessa curvatura aqui e calcula as distâncias, né? Só que, como ela está sendo integrada, esse dx nesse intervalo aqui significa que as distâncias entre esses pontos são cada vez menores. São as distâncias de cada ponto dessa curvatura é infinitesimal, as distâncias são infinitesimais. O que eu obtenho? Eu obtenho justamente a curvatura. O comprimento da curvatura, no caso. E para a gente passar para termos de equações paramétricas, o que a gente faz com essa integral? Bem, como a gente já viu derivada e esse termo del x, é simplesmente substituir. Pois bem, como a gente viu lá em cima, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se cabe, tá. Como a gente viu que a derivada de del y, del x é a derivada de del y em termos de t e del x em termos de t, o que eu faço? Eu substituo ela aqui dentro, né, ficando da seguinte forma. E o nosso dx é a derivada vezes del t, escritas dessa forma. Pois bem, o próximo passo, para simplificar essa integral, o que a gente faz? A gente joga essa derivada para dentro da raiz, e para a gente mandar ela para dentro da raiz, o que a gente faz? A gente eleva ao quadrado lá dentro da raiz, né? Beleza.
Então vai ficar a derivada primeira de x em termos de t ao quadrado, multiplicando esses termos, né? O que eu faço? Eu vou distribuir, vou mandar esse cara multiplicando 1 e ele multiplicando a nossa fração de derivadas ao quadrado. Como ambas estão ao quadrado, eu posso simplesmente cortar esse termo com o nosso quadrado e ficar da seguinte forma. Del y em termos de t ao quadrado mais del x sobre del t, por causa desse 1, né, que a gente multiplicou também, ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz no intervalo de t, 0 a t1, de dt. Então a gente consegue uma expressão em termos de integral para um comprimento de uma determinada curva. Eu acho que de teoria é isso. Acho que agora a gente já pode começar a fazer alguns exercícios. O primeiro exercício que eu vou fazer o exercício 1. Deixa eu colocar essa folha para cá. E o exercício 1 simplesmente pede a derivada dessas equações parametrizadas. Del y, del x. E para a gente achar a nossa derivada del y, del x, o que a gente faz? Primeiro a gente tem que encontrar as derivadas das funções parametrizadas, ou seja, del x, del t e del y, del t, certo? Tá. Para a gente achar essas derivadas, o que a gente faz? Vamos derivar as nossas equações. Para x, se vocês lembrarem, a gente tem um produto aqui, né? De variáveis de interesse. O que a gente faz? A gente deriva a primeira e multiplica com a segunda função, e depois deriva a segunda função e multiplica com a primeira função. Então fica assim, derivada da primeira, 1, vezes a segunda função, seno. Então fica 1 vezes seno de t, mais a primeira função, sem derivar, né? T, vezes a derivada da segunda, que no caso é cosseno de t. Beleza? Para a segunda é mais simples, como a gente já viu em aulas passadas, derivada de expressões exponenciais, polinomiais, a gente simplesmente tomba o expoente e multiplica com o resto da função, né? Então fica de t quadrado fica 2t, e de t tomba 1 fica t na zero. Então sobra, como qualquer número elevado a zero fica 1, então fica 1 vezes 1, então fica 1. 2t mais 1. Então a gente conseguiu as nossas derivadas aqui, certo? Eu acho que não tá pegando bem. E isso aqui é reflexo da nossa lâmpada, mas... Aqui é seno de t mais t cosseno de t. Aqui é 2t mais 1. Caso não dê para ver. E nossa derivada vai ficar da seguinte forma. Como a gente viu lá, vai ser a derivada de y da equação parametrizada sobre derivada de x da equação parametrizada. Então vai ficar da seguinte forma. A de y é 2t mais 1. E da de x é seno de t mais t cosseno de t. Sendo essa derivada. O exercício 1 era só isso mesmo. Então eu já vou passar para os próximos exercícios. Aqui no verso. Tá. Próximo exercício é o 5. Ele pede o seguinte. Deixa eu ver aqui. Encontre uma equação da tangente a curva no ponto correspondente ao valor do parâmetro dado. No caso aqui, o parâmetro dado é o π. Então, o que ele quer? Ele quer uma equação da tangente. Se vocês lembram, tangente é uma reta que cruza em apenas um ponto de uma curvatura, certo? Então, sendo a tangente uma reta, o que a gente faz?
a gente precisa primeiro lembrar da equação geral de reta, que no caso aqui seria y menos y0 igual a m vezes x menos x0, famoso ioiô Michichu. Beleza. E por essa, como eu diria, equação de reta, o que ela nos dá? Na verdade, como a gente obtém ela? Para a gente obter ela, a gente precisa do valor de m, e o valor de m, se vocês lembram, é a nossa própria derivada, aqui é y, del x, e os valores iniciais, né? E para a gente achar esses valores iniciais de y e x, a gente simplesmente joga os valores de π, de t, que no caso é π, nas nossas equações a gente obtém nossos pontos iniciais. Então eu acho que eu vou começar pelos pontos iniciais. Tá. X de π vai ser π, né? Que t vale π, vezes cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, né? Então vai ficar π menos 1, isso aqui dá menos π. O x inicial, né? Menos π. E o nosso y inicial? Y de π vai ser π vezes seno de π é 0, né? Então esse aqui é 0. Beleza, conseguimos os pontos iniciais. Agora, para a gente conseguir a equação da reta, o que a gente faz? A gente precisa encontrar a nossa derivada. Então, para a gente encontrar a nossa derivada del y, del x, o que a gente faz primeiro? Vamos encontrar as derivadas das equações parametrizadas, ou seja, del x, del t e del y, del t. Tá. Como no exercício anterior, para a gente... Como no exercício anterior, para a gente encontrar essa derivada aqui, o que a gente faz? A gente pega esse cara aqui e vai ter que derivar ele. Como a gente viu, derivada de produto, a gente deriva o primeiro termo. Então vai ficar derivada de t1, multiplica a segunda função, cosseno de t. Mas, na verdade, eu não vou colocar o mais, vocês já vão ver por quê. Mas a primeira função, no caso é t, vezes a derivada da segunda. Derivada de cosseno é menos seno, né? Então fica seno de t negativo. Beleza, essa é a derivada de x. Agora a derivada de y, mesma coisa, só que vai mudar o seno. Então vai ficar derivada de t1 vezes a segunda função, que é seno de t, mais, agora eu vou colocar mais porque a derivada de seno não vai dar negativo. Vai ficar a primeira função, t, vezes derivada de cosseno de t, não, derivada de seno de t, que dá cosseno de t, e a gente consegue nossa derivada de y em termos de t. Beleza. Para a gente obter nossa derivada de y em termos de x, o que a gente faz? A gente simplesmente divide a derivada de y da equação parametrizada pela de x. Então vamos reescrever isso aí tudo. Para y vai ficar essa aqui, né? Seno de t mais t cosseno de t. Então vai ficar seno de t mais t cosseno de t sobre a de y, que é cosseno de t menos t seno de t. Então vai ficar cosseno de t menos t vezes seno de t. Beleza? Só que geralmente m é um número, né? E para a gente conseguir esse número, nesse ponto, o que a gente faz? A gente substitui o t por π nessa derivada. Então a gente substitui os π desses valores de t. Então vai ficar da seguinte forma. Seno de t, no caso, seno de π é 0, né? Então aqui vai ficar 0 mais t, como é π, vezes cosseno de π. Cosseno de π é menos 1.
sobre cosseno de π menos 1 menos π vezes seno de π, 0, né? Então aqui morre. Então fica menos π sobre menos 1. Então fica mais π. π positivo. E isso aqui é o m. É a nossa coeficiente angular. Ou derivada. Ou tangente. Tá. Então já conseguimos tudo. Conseguimos os valores iniciais e a nossa tangente. O que a gente faz? Para a gente encontrar a nossa equação da tangente, ou equação da reta tangente, o que a gente faz? É só substituir. A gente tem lá o ioiô michôchô, y igual menos y0, m vezes x menos x0. Substituindo os valores que a gente tem, então vai lá. Y menos y0 é 0, né? Então nem precisa escrever. Vezes m. M como é π, fica π. Vezes x menos x0. Como x0 é menos π, então fica mais π, né? E agora eu faço a distributiva desse π na nossa equação. Então vai ficar assim. Vai ficar π x mais π quadrado. E essa é a equação da reta tangente no ponto π dessas equações paramétricas. Eu vou colocar na descrição o desenho dessas equações paramétricas e o local onde está o ponto π. Eu não sei se vai sair o local do ponto π, mas acho que eu vou tentar colocar da mesma forma. Aí vocês vê o comportamento dessa reta aqui. Deixa eu ver. Bateu 2 minutos. Eu vou parar como de costume e fazer um segundo vídeo para resolver o resto dos exercícios. Então até já!